Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Seja muito bem-vindo ao episódio especial do Era Uma Vez Podcast, diretamente da Abrinte, uma das maiores feiras de provedores de internet da América Latina. Aliás, uma das não, a maior da América Latina. E hoje, para falarmos sobre provedores de internet, a experiência do cliente dentro desse mercado, temos aqui dois convidados muito especiais. Eu sou Bruno Gonçalves, o seu apresentador, palestrante e embaixador da Era. Eu já impactei mais de 100 mil colaboradores em empresas como Natura, Copersucar, Samsung, Twitter, Sesc, Sebrae, Volkswagen e por aí vai. E, junto comigo, temos ele, que é vice-presidente B2C da Aloha, maior provedor independente do Brasil, Alexandre Lovecchio. Boa, Bruno. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, Cid. Acho que vai ser legal o nosso bate-papo. E do meu lado esquerdo, ele que é dono, brincadeira, ele que é diretor de parcerias da TIP, a TIP que nos cedeu gentilmente esse espaço para fazermos o Era Uma Vez Podcast, Cid Quahara. Eu agradeço ser devido aqui, ter aceitado. Estou achando que eu sempre ficar enrolada, mas é sempre legal. Acho que vai ser bacana. Acho que o pessoal vai aproveitar demais a experiência. Boa. Bora lá então. Cid, você como meu co-host, a mesa é sua também, você pode me interromper, você pode fazer pergunta, você só não pode agredir o host. Se fizer, tá tudo liberado. Xande, antes de tudo, apresente para o nosso querido público quem é e o que faz a Aloha. Boa. Bom, Bruno, é um prazer aqui estar com você e apresentar um pouco da Aloha. A Aloha é uma empresa que nasceu da junção de uma série de provedores do Brasil. Então, hoje a gente está em 13 estados, 310 cidades, então a gente tem uma diversidade muito grande de público e está em todos os cantos do Brasil. Então a gente vem de uma junção de 9 marcas. O ano passado foi um ano muito representativo para a gente, foi um momento de integração da empresa como um todo. Então hoje, de fato, a gente é uma única empresa, uma única marca, que é a Giga Mais Fibra. A gente fornece fibra ótica para 1.600.000 clientes no Brasil. E a gente tá muito feliz de participar dessa conexão com as pessoas, com as residências. A gente está cada vez mais próximo de todo o Brasil, Conectando pessoas, conectando pessoas. o grande propósito. Nesse contexto, para mim já surge uma grande dúvida. O mercado brasileiro hoje tem lá 3 grandes operadoras. E como você vê essa concorrência e como que a Aloha bate de frente e conquista clientes dessas 5 produtos? A gente se posiciona com uma qualidade de produto, que hoje o cliente está cada vez mais exigente. Por quê? Porque, como você acabou de falar, é um produto que todo mundo tem necessidade no dia a dia. E no final, quando você tem algum tipo de problema, gera uma insatisfação muito grande. Então, o nosso foco é de sim prestar um serviço de qualidade e que quando o cliente tem a necessidade de interagir com a gente, seja uma interação muito fácil, muito fluida. Então, hoje, por exemplo, quando o cliente interage com a gente tem ferramentas que a gente consegue dar uma solução de interação 70% digital. Isso para ele é super importante, que é fácil, rápido e faz com que o serviço fique fluido. A gente acredita que isso daí é um baita diferencial. Outra coisa é que a gente nasceu numa cidade, a gente é proveniente de uma aquisição de uma série de provedores e com uma participação importante nessas cidades. Das 310 cidades que eu te falei, a gente é líder de mercado em 101 e a gente é vice-líder em 95. Então, de fato, a gente tem uma responsabilidade nessas cidades de entregar um serviço, dado que a gente chegou na frente nessas cidades para entregar um serviço de muito valor para o cliente no dia de hoje. Das operadoras das telecoms, né? Então você pensa, termos gerais, não vou citar nome, porque algumas são menos clientes também, mas você pensa em cancelar, você pensa em resolver um problema, dá até uma fadiga, e tem gente que nem tenta. É que às vezes é melhor pagar uma fatura a mais do que o estresse de ter que receber atendimento. Atendimento não é a experiência do cliente, mas é uma parte importante do atendimento ao cliente. Eu costumo dizer que o melhor atendimento é aquele que não precisa ser. Eu falo da experiência invisível.
cara não quer nem saber que você existe. Ele vai lembrar de você quando paga a fatura. Fala: "Pô, é verdade, nem falam muito desse cara aqui, mas é porque tá funcionando", e isso é excelente. A gente vive falando: "Ai, quero encantar o cliente, tem que ser uma marca memorável", mas acho que a grande memorabilidade está na experiência no visível. Você só facilita a vida do cara e ele lembra de você só quando vê a fatura. Qual é a visão da Aloha sobre a experiência do usuário, e o atendimento? Em que posição que está lá dentro? É super importante. Para a gente, o cliente está no centro, a gente tem uma baita preocupação. E o que você comentou, Bruno, para a gente também é importante, porque a gente trabalha numa mandala quando a gente fala de experiência do cliente, que a gente criou, que eu chamo do seguinte, é um tripé. Tem a estabilidade. O que eu chamo de estabilidade? É tudo que tem dentro da empresa, que eu tenho que trabalhar para o cliente, da forma como você falou, ele não precisar entrar em contato com a gente. Então, eu tenho uma série de indicadores que a gente olha para ele todos os dias para garantir que tenha uma estabilidade total do serviço do cliente. Outra coisa que a gente se preocupa é a acessibilidade. Uma vez que que ele teve algum problema, ele precisou entrar em contato com a gente, se a gente é acessível, e se a gente tem o máximo de canal e o máximo de possibilidades para ele interagir com a gente de uma forma simples e rápida. É isso que a gente está focado. Seja por um WhatsApp, seja por uma URA, seja por uma internet, alguma coisa que ele consiga de fácil resolver. Depois a gente tem um outro indicador que a gente olha, uma vez que ele entrou em contato com a gente resolveu esse problema. É assim que a gente monitora a experiência do cliente. Isso tem surtido bastante efeito. Lembrando que a gente parte de uma integração muito grande das 9 marcas e 9 culturas diferentes. Então, a gente tem uma série de coisas em paralelo que a gente vem evoluindo, tanto do ponto de vista de cultura da empresa, como do ponto de vista de cliente, experiência do cliente. Então, hoje a gente tem uma marca e tem uma única experiência para esses clientes. Então, a gente está super satisfeito. A gente tem um app que entrega 39 funcionalidades para esse cliente, que ele pode resolver no dia a dia. A gente tem um chatbot que também entrega 39 funcionalidades. Então, tem muita coisa que ele pode interagir sem ter que entrar em contato com o ser humano, porque a gente entende que isso aqui é mais fácil e rápido para ele. O aspecto cultural, ele influencia na forma como você atende o cliente? Tem um desafio grande, porque tem regiões, por exemplo, no Nordeste, tem uma cultura muito grande, principalmente nas cidades mais afastadas dos centros, de ir na loja. Então, o cliente, ele gosta de ir na loja, ele gosta de ir lá imprimir a fatura dele. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Qual é a loja que eu tenho que ter, onde eu tenho que ter, e, ao mesmo tempo, entregar para ele uma solução digital. Porque ele também poderia, através de um WhatsApp, tirar uma fatura. Então, a gente tem que tomar cuidado, dado que a gente está em vários pontos do país, para tentar entender cada tipo de cliente, cada tipo de necessidade. A gente se estruturou lá, dividido em 3 regionais, 15 territórios e 29 subterritórios. Tudo isso para poder ter a temperatura de cada um dos mercados e poder ter a sensibilidade de qual é a necessidade do cliente. Então, se tem um lugar onde a gente tem que ter uma loja, a gente vai ter uma loja para atender ele melhor. Se tem um lugar onde o concorrente está sendo mais agressivo, a gente também pode olhar isso com mais carinho. Legal. A gente está falando, talvez tem usar a nomenclatura, o que é mais legal ainda, de mapeamento de jornada do cliente. Então, a jornada do cara de Recife, muito provavelmente, é diferente da jornada do cara de São Paulo, ou do interior de São Paulo, com o interior de Pernambuco, com cidades do interior do Nordeste. Vocês têm um departamento exclusivo para tratar de experiência do cliente? Como que vocês tratam para entender o cliente na ponta em cada regional, cada região? A gente tem uma diretoria que cuida de experiência do cliente, que monitora a satisfação do cliente, monitora o NPS, monitora todas as ferramentas digitais, monitora a interação que a gente tem com todos os órgãos. Então, a gente hoje, quando a gente olha a relação das empresas e olha a relação das empresas com a Anatel, por exemplo, a gente é líder no ponto de vista de reconhecimento de uma prestação de serviço. Procon, a gente também está super bem posicionado. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em todo arcabouço de CX, porque CX é amplo. Então, a gente tem sim um time focado para isso. E a gente também analisa todas as jornadas do cliente: a jornada de uso, a jornada de cobrança, a jornada de atendimento.
e a gente tem as notas de satisfação para cada uma dessas jornadas e o que de fato impacta o cliente em cada uma dessas jornadas. Tudo mapeado para que de fato a gente consiga trabalhar cada vez mais a chegar a um ponto de excelência, né? É sempre difícil, mas a gente busca entendimento para poder corrigir todos os bugs e poder chegar à satisfação do cliente. E dentro desse processo todo, vocês costumam fazer benchmark com os outros provedores, saber como é que vocês estão? Costumamos, um dos benchmarks tem a ver com o que está disponível, né? Sim. Todos os indicadores de mercado disponível, seja Anatel, seja Procon, seja Aqui, entender como é que essas coisas estão acontecendo. Isso é o lado que é das pessoas que reclamam. E depois tem o lado da experiência de fato com cada uma das operadoras. Então, pô, vamos mapear o que está sendo feito no app do concorrente, o que está sendo feito diferente no atendimento. Então, a gente está super atento para entender o que a gente pode aprender com os outros também, né? A gente não é o dono da razão, e sim, acho que tem tanta coisa aí no mercado disponível para a gente poder copiar e tentar fazer depois melhor, mas a gente está totalmente atento a isso. E o cliente muda também, né? Quantos anos de história tem a Aloha? A Aloha tem agora, como Aloha integrado, a gente tem 2 anos. Integrado, né? Porque as E marcas, marca pô, tem marca com 14, 15 anos. só que você olha para a marca mais antiga, 14, 15 anos. A necessidade dos clientes mudou, o jeito de consumir mudou, e até você pensar, hoje a gente precisa de uma infraestrutura de rede de internet para rodar vídeo 4K, 8K. O que se fazia antes com 10 megas não se faz mais. Eu preciso de 300, 400, 500, 600. Tenho profissões novas, eu tenho youtuber, eu tenho, e você tem que dar suporte para essas pessoas, para esses profissionais, e aí, claro, você tem que mudar também. Eu gosto de 2 coisas que tá dentro do arcabouço de CX, que é primeiro a pirâmide da experiência, que é primeiro resolver, depois reduzir esforço, e só no final começar a falar de encantamento. Me irrita um pouco, a modinha que se instalou no LinkedIn, né, é o LinkedDisney, né. Não, eu tenho que encantar o cliente. Tem gente que coloca lá nos pilares da empresa, encantar o cliente. Acho que tem que olhar uma a uma, mas, cara, encantar, não acho que encantar é o objetivo. Eu acho que o objetivo é você entregar o que você promete. Isso é entregar a expectativa. Vez ou outra, quando eu tenho um atrito, eu posso ir além da expectativa. Quando eu tenho um cliente, em alguma situação especial, eu vou além da expectativa. E quando eu vou além da expectativa, aí sim eu encanto. Mas o foco do dia a dia é entregar o que se espera. Então, se a expectativa é que não caia, que não caia. E que ele não entre em contato. E se cair, aí eu tenho um atendimento adequado. Então, acho que esses 2 pontos são muito importantes e pelas suas respostas é isso que vocês fazem também na Aloha. E aí, a pergunta vai naturalmente para dentro da empresa. A minha tese é que você não entrega aquilo que você não recebe, né. E dá para fazer a comparação com um sinal de internet mesmo. Eu não consigo passar para frente num roteador se o sinal não chegar em mim. Então, o colaborador só vai conseguir entregar uma experiência adequada se ele receber uma experiência adequada. Como que vocês olham para a jornada agora interna, a jornada do colaborador, para que ele consiga entregar uma jornada minimamente aceitável para o cliente na ponta? Tá. Ô Bruno, eu vou te responder assim, mas eu não queria perder o gancho do que você comentou, que eu acho que é super importante. O cliente vem mudando. Assim, quando a gente fala lá de 14 anos atrás, 15 anos atrás, e onde a gente levou uma internet para esse cliente, ele não tinha uma opção de internet de alta velocidade como ele acabou tendo. Então a resiliência dele com a empresa era uma. Hoje, o nível de concorrência é muito maior. Automaticamente a resiliência diminuiu. Então isso acontece, né? Eu estou pegando o gancho que é o comportamento do consumidor. Então antes, se eu tivesse uma interrupção, de um sinal por 2 dias, e fosse um técnico provavelmente na casa dele, ele ia receber o técnico com um cafezinho, um bolinho. Por quê? Porque eu tinha uma demanda reprimida. Hoje, ele tem 4, 5 opções na frente da casa dele para que ele possa ter uma outra experiência com uma outra empresa. Então isso faz com que, de fato, a gente também se movimente ao longo do tempo.
contando uma história muito do passado, mas que é verdadeira. Então, a resiliência do cliente mudou, ele é muito menos resiliente, a gente tem que estar adequado a isso. Conectando com a sua pergunta, é super importante o fato do cliente ter uma boa prestação de serviço. Porém, se o nosso pessoal não acredita, e aqui acho que é um ponto super importante, a gente tem que fazer o trabalho que a gente faz de CX para dentro. Então, assim, eu tenho interações com o time de atendimento, entendendo como é que a gente pode facilitar o dia a dia deles. E quando eu falo dos autosserviços que a gente coloca diretamente para o cliente, eu também tento facilitar o dia a dia deles e as coisas têm que acontecer na empresa. Então, a gente tem lá uma dinâmica de prestar conta para o time de atendimento. Então, eles demandam da gente, pô, o que que a gente precisa melhorar na empresa. Eu, pessoalmente, faço muita reunião com eles, volto com a lição de casa, volto para o time e a gente volta para dar o feedback falando o seguinte: pô, isso aqui que você estava sentindo falta, tá dessa forma que a gente vai evoluir. Eu acho que numa empresa de serviços, você tem que servir. Eu acho que não tem que ser numa única linha. Isso é que eu tento trabalhar com todo o time. A gente tem que prestar serviço para o time que está na ponta, né? Não adianta só cobrar. Muitas vezes sai muita coisa ao mesmo tempo, pô, não deveria estar fazendo assim. Que volta para dentro de casa, entrega e fala o seguinte: agora está funcionando. E essa lista é interminável. Assim, a gente não tirou nota 10, mas a gente está evoluindo, eu acho que o caminho é esse. Muito bom. E acho que isso acaba refletindo diretamente no cliente. E tem uma expressão que eu gosto de usar, é dizer que a galera do atendimento é quem cuida da galinha dos ovos de ouro da empresa, que são os clientes. E há uma lógica que eu chamo de lógica perversa, que é, e eu sou palestrante, e aí eu vejo isso nas empresas, e aí a gente tem summits e grandes congressos e grandes feiras, e às vezes a empresa leva a diretoria executiva para a Disney, para entender como a Disney faz. Olha que legal, isso realmente é muito legal. E quem nunca está presente? O atendimento. A pessoa que está lá na ponta. Bruno, mas pô, a pessoa do atendimento eu tenho, sei lá, vocês devem ter centenas de colaboradores de atendimento. Não dá para trazer todo mundo. Pô, traz um. Às vezes não vem nenhum, traz um, porque talvez esse um, esse dois, esse três viram replicadores desse aprendizado. Imagina um cara que está lá na linha de frente, atendimento, e tem a oportunidade de aprender dentro de um Disney Institute como que as coisas fazem. Claro, de novo, aqui não é a Disney, mas você aprende a como as coisas podem ser e isso vai impactando a empresa. Então, para mim, esse cenário de experiência do colaborador e olhar para essa jornada é muito importante. Você falou um ponto às vezes o técnico era recebido com um lanchinho, com um cafezinho e tudo mais, e hoje a gente vê o cliente muito mais reativo. Eu, por exemplo, atendo a Enel é meu cliente. E aí, essa galera é ameaçada de morte. Essa galera sofre, assim, de cliente mesmo, de: "Cara, minha luz tá faltando luz, eu vou acabar com você". Eh, Como que vocês preparam as pessoas para que na hora do atendimento elas consigam resolver o problema do cliente, não levar tanto para o pessoal e, enfim, lidar com isso? Isso é difícil, né, Bruno? Isso aqui faz parte também do processo de seleção. Tem que entender o perfil que você está trazendo para a empresa e para a função que ele vai exercer. O perfil de interação com o cliente é um perfil que exige um pouco mais de resiliência, um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia, para que ele possa sair de uma situação dessa um pouco menos impactado. Porque, de fato, tem cliente que tem uma temperatura, às vezes, um pouco mais elevada. Estou discutindo a razão e não a razão, mas E é sensível, né, é algo sensível, sensível, como você falou. sensível. Mas é que tá Então, fazendo tem um tema aqui do perfil de quem a gente contrata que tem que ser levado em consideração, né? com certeza. É que aí eu acho que tem uma questão que é interessante. Antigamente, talvez ter um acesso à internet era quase que um luxo. Hoje está igual energia elétrica, eu dependo disso. Então, eu acho que é natural subir a temperatura. E aí a verdade é parecida ao que eu estava comentando. Se a gente for olhar há 100 anos atrás, assim, a energia elétrica, pô, quando chegou, o dia que ele ficava assim, uma forma. Hoje em dia não dá mais, né? Tá no seu dia a dia. O prejuízo é muito grande, né.
E Em você tudo, né? trabalha com B2C, mas uma estratégia que eu adotei, aí acabou virando verdade, é que assinando uma das grandes, eu assinei o meu CNPJ. Porque aí a brincadeira vira outra, do tipo, meu SLA é menor e eu tô te avisando que se cair, a gente vai conversar. Eu, por exemplo, tenho palestras online, o cara me pagou adiantado, eu preparei a palestra, eu vou fazer ali na frente, sem ter meu 5G não vai dar conta, até porque é da mesma empresa. Às vezes cai tudo junto. E aí, tá uma feira que agora o 5G tá pobre, porque e aí não é nem culpa da operadora, é 1 zilhão de pessoas juntas e eu moro num condomínio gigantesco. O 5G também dá uma zoada lá dentro. Então, vocês trabalham com uma responsabilidade muito grande. Eu falei com o pessoal da Telium anteriormente, no episódio anterior, eh, o tamanho da responsabilidade que você tem na mão e também o alívio que vocês trouxeram durante a pandemia, por exemplo. Porque a internet, a conectividade foi que salvou muita gente de enlouquecer na pandemia, né. E foi justamente boa parte dessa conexão que veio na pandemia veio através dos provedores e de onde a gente também nasce. Isso que proporcionou a conexão de uma forma mais acelerada. Então a gente também tem que olhar essa visão de, porra, conexão, de conectar as pessoas. Teve uma velocidade enorme na pandemia, né, de adoção e de conexão. Eu acho que o provedor teve um papel fundamental em poder levar essa conexão, porque tinha um gap de conexão no Brasil. Sim. Na pandemia, vocês sentiram esse aumento nas vendas e na Muito, conexão? muito. Teve uma demanda enorme. E vocês conseguiram atender a tempo? Deus. Legal. Eu acho que a gente fez parte aí, até porque, como eu te disse anterior, a gente está em cidades, às vezes, menores, onde, às vezes, não ia uma grande operadora. E a gente, de fato, atendeu muita gente. Tanto é que a gente é líder de mercado nas 111 cidades que a gente está. Uma das 310, 111 a gente é líder. 95 a gente é vice-líder. Então, teve um boom, né, de demanda de internet. Porque as pessoas precisavam trabalhar, ou as pessoas precisavam ter um entretenimento, cada um com a sua necessidade, Sim, né. sim. Mas foi sim um boom de demanda para todo mundo, né, para todo o setor. Todo mundo teve que se adaptar, né. Eu com eventos, a coisa mudou de uma maneira que sem internet, aí sim a gente ia passar fome, porque, eh, o nosso ganha-pão é presencial, geralmente, e aí ele acabou, naquele momento. A única solução era online. Se o online não funcionasse, a gente teria um grande problema. Houve um gargalo aumento o número de usuários, eu tenho a mesma infraestrutura. Eu sou engenheiro de computação de formação, então, isso passa pela minha cabeça. Vocês tiveram que adaptar a infraestrutura nessas cidades? Eh, Como foi para reagir a isso? Não, o consumo ele aumenta, mas o consumo você vai medindo ele e você vai adaptando ele com os grandes provedores de internet mundial, e a gente vai adaptando a demanda do cliente à capacidade de entrega de banda que a gente tem. Então não teve um problema, porque você vai olhando como é que está o cenário e a tendência e você vai adaptando isso. Vai se preparando? O Cid conhece bem esse assunto. Eu acho que o grande gargalo que existiu nessa época foram dos fornecedores de equipamento. Isso. Porque eles sofreram o efeito da pandemia na fábrica. E aí você aumenta demais a demanda, né. Essa parte de banda é tranquila, isso agora, como é que você vai ativar um cliente? Sem noses. Sem isso foi o que mais pegou. Mas aí entra uma questão, acho que no caso da Aloha, porque eles são grandes. Pô, quem é maior tem maior poder de pressão e vai ter uma prioridade em relação aos outros. A entrega, né? Tem um tema de planejamento, né, Cid? Eu Sim. lembro muito bem, teve um tema de chipset no mundo, e a gente sentou, a gente se programou, a gente fez compras, ficou olhando lá o S&OP dia a dia, né, que é o quanto está saindo, o quanto está. Então a gente foi controlando muito bem, colocando uma margem um pouco maior. Então é que isso deu, no final das contas, determinado período de tempo, um estoque muito maior do que a gente gostaria de ter, e depois a gente foi tirando esse estoque. Mas sim, teve esse tema e a gente se preparou bastante para que não faltasse
ali no dia a dia da atividade comercial, porque um dos focos da empresa também era crescimento. E aí eu acho que talvez a grande melhoria que você percebe foi na área de logística. Porque a atividade de campo é o técnico que pegou o equipamento, vai lá, instala, alguém vendeu, o cara. Agora, e para você fazer esse equipamento chegar numa cidadezinha pequena? Né, que as empresas, sei lá, os seus centros de distribuição, essa coisa. Então a parte de logística foi muito melhorada. O pessoal teve que melhorar demais a logística para No poder, geral, né? em geral, para poder suprir essa necessidade. Ainda mais no Brasil, que é um país de Continental, né? dificuldade, né? É, eu sou com essa logística, você não consegue chegar facilmente do sul ao nordeste. E até para você, como executivo a nível Brasil, você vai rodando vários estados para entender como a coisa funciona. Eu já perdi palestra porque a malha aérea brasileira não comporta. Eu tinha um cliente em Chapecó, e aí o meu cliente de Recife, em Fortaleza, mudou a data 3 vezes. E aí mudou para muito perto do meu cliente de Chapecó. Eu não conseguia chegar, né. Aí eu, iludido, fui ver o preço de um jatinho. Aí eu falei assim: "Ó, se for o mesmo valor da palestra, eu vou, que aí você tira umas fotos, jatinho, dá uma impressionada". Não, tipo, era 3 vezes mais do que o valor da palestra. Eu falei: "Acho que não vai, acho que eu vou ficar devendo pra você, meu amigo, não vai rolar. Se puder ser outro dia, beleza, mas no mesmo dia não vai, em 12 horas eu não consigo chegar, as escalas são gigantescas". Então, imagina ainda para chegar equipamento. Vocês têm centros de distribuição em vários estados. Anos. A presença é em todos os estados do Brasil. Não, não são em todos os estados do Brasil, a gente está em 13, né? 13. Não em todos. Mas a gente tem alguns pontos estratégicos e a gente também faz um estoque avançado, que a gente tem loja, a gente tem ponto de presença em algumas cidades, onde a gente distribui bem os estoques. A ideia é chegar em todos os estados brasileiros ou não é uma meta, um alvo? Não é uma meta, a gente tem um crescimento que pode acontecer inorgânico, compra de outros provedores, então a gente está sempre aberto a oportunidades. Aí depende qual é o mercado, como é que a gente vai atuar, mas não, agora não é Não é o crescimento a todo estratégia, custo. não é. É mesmo, principalmente porque dependendo do estado para onde você vai, se você não tem nenhuma operação próxima, quer dizer, o teu custo de servir é muito alto, você não ganha sinergia. Né? De repente você não tem nada, por exemplo, no Acre. Você vai comprar uma coisa no Acre, você não vai ganhar nada. Você vai ter que manter a operação que está lá, quer dizer, não adiantou de nada. Vai ficar, você acaba não gerando crescimento. Então, Exatamente. é, e é interessante ver isso, porque é, a gente vê que existem empresas que falam do crescimento pelo crescimento, não é sustentável, e isso leva a uma quebra a curto prazo. Eu acredito que as empresas são os propulsionadores, pequenas, médias e grandes empresas dentro do Brasil, propulsionam a geração de impostos e o bem-estar social e tudo mais. Também é uma grande responsabilidade para os colaboradores dentro da empresa, você gerir aquilo com eh, certa firmeza para que a coisa não degringole. E aí, para a gente fechar, voltando um pouco para o colaborador, eh, como funciona dentro da Aloha, esse falou de experiência do colaborador, a liderança, que hoje, um dos grandes problemas, eu, por exemplo, trabalhei no Hopi Hari como head de experiência, então a experiência do cliente e do colaborador. Um grande problema que a gente tinha para resolver era turnover, rotatividade, porque a gente era um parque temático localizado na beira da rodovia, entre Campinas e Vinhedo. O horário de trabalho era o horário contrário de todo mundo, porque sábado e domingo a galera tá indo para o parque se divertir e eles estão indo para o parque fazer a diversão da galera. Eh, Como funciona com vocês? Qual que é a visão de vocês de cultura empresarial? É, Bruno, acho que é importante ressaltar, a gente é uma empresa muito jovem, né? A gente teve uma integração lá, como eu falei, de diversas culturas. E é um baita desafio pra vocês. E é um baita desafio. Então a gente está juntando uma série de culturas num curto espaço de tempo, mas a gente tem um pilar muito importante que é o pilar da experiência do cliente, que a gente cada vez mais torna isso mais importante dentro de casa, para que a gente consiga entregar uma experiência. De novo, a gente está numa empresa de serviços, serviços é servir, e a gente precisa estar conectado a isso. Então é uma tensão muito grande. E também é uma tensão
respeitar a heterogeneidade que a gente tem das cidades e do time. A gente tem time espalhado nessas cidades. Então, a gente, ao longo do tempo, embora a gente tenha feito uma integração, a gente manteve muito das pessoas para a gente poder, de fato, dar continuidade ao que estava acontecendo dentro de cada uma daquelas empresas. Obviamente, teve seus ajustes, porque faz parte da integração, mas a gente não quer perder um pouco da origem de uma empresa regional. Então, embora a gente seja uma empresa nacional, a gente quer ter uma visão regionalizada, ainda como cultura. O cliente teve essa atenção, o cliente soube da compra, geralmente, ou o cliente nem percebeu? A bandeira continua a mesma? Não, ele percebeu porque a gente fez uma unificação de marca, né? Então, a gente tinha 9 marcas, em cada localidade a gente tinha uma determinada marca, e a gente fez uma migração de marca para Giga Mais. O que a gente fez nesse processo foi, nas lojas, respeitar e aproveitar a relação que ele tinha com a marca antiga. Então, na loja a gente colocava, por exemplo, uma das marcas que era Clique. Clique agora é Giga Mais. Mob no Nordeste. Mob agora é Giga Mais. Nos carros, a gente também utilizava a marca anterior para a virada da marca nova, sempre para ter uma conexão e você não perdeu o awareness já gerado para cada uma das marcas. Então, isso ajudou, no final, o cliente a reconhecer a mudança da marca. Acho que isso aí foi um trabalho importante que a gente fez. Em estratégia. É estratégia. O trabalho que foi feito. Aliás, Você não, comprou, né? você não precisa simplesmente abandonar as marcas. E a gente respeitou o valor de cada uma delas e tentou fazer uma transição suave, não só para o consumidor, mas para a gente também, como uma perspectiva de negócio. Então, quando um cliente vai num site antigo para buscar a internet, ele vai cair no nosso do Giga Mais e vai ver que agora é Giga Mais. Então, a gente teve cuidado de todas as pontas que a gente podia amarrar, a gente... E acho que para disputar valor aquilo que você comprou também. Porque, Exato. dentro dos ativos que vocês compraram, a carteira de clientes, a infraestrutura, você também pagou um valor dentro da que vocês pagaram sobre a marca que foi usada, né? Então, tem que ter cuidado para não perder tudo aquilo, deixar dinheiro fora, né? E principalmente para ter esse aspecto regional, né? Isso. Cada marca era muito forte na região dela, que é onde está a base de clientes daquela marca. Então, quando você vai transformar numa marca nacional, se você não tiver esse cuidado, você... Essa importância de entender o regional, eu gosto de um case da Pet Center Marginal, que virou a Pets. Você conhece esse case? Não conheço, não. Era isso, eles eram Pet Center Marginal e em São Paulo, Minas Gerais, em outros lugares, funcionava lindamente. Mas no Rio, não funcionava. Eu não lembro os números que eles vendiam no Rio, mas era muito pouco em comparação com as outras unidades. E aí eles contrataram uma empresa de pesquisa para entender o que estava acontecendo, e a descoberta foi que Marginal no Rio não é Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Marginal no Rio é bandido. E aí, na resposta, eu falo, mas por que Pet Center bandido? Imagina a cara dos executivos quando você recebe essa lente de wave. Fala, caraca, não fazia ideia, né? É a história do Fox. Quando chegou no Brasil ia ser Chico. Não ia ser legal, imagina. Tá com piada de Chico. Não, ia ser legal. E você só vai descobrir isso se você contratar uma empresa para entender o mercado, ou quão mais barato seria se alguém regional tivesse levantado a mão. Falou assim, ó, acho que aqui não vai funcionar, porque aqui marginal tem outro, né, tem outro sentido. E aí, a partir daí, eles fizeram rebranding, virou Pets, e aí, né, é o sucesso que a gente conhece hoje. Mas a importância de se entender as necessidades de cada região e como a coisa funciona. Você viaja no Brasil, você vê marcas que você não vê aqui em São Paulo. Não. E às vezes, a marca de refrigerante, o Guaraná Jesus, da Coca-Cola. E eu nunca tinha tomado. Eu vi aquele negócio lá branco, rosa e azul, é da Coca, mas é para uma determinada região. Então, acho isso muito legal. Alguma consideração final? Não, quero agradecer aqui o bate-papo, foi um bate-papo muito legal, Bruno. Muito obrigado, Alexandre. E, gente, Faço minhas palavras do Alexandre. Muito legal a experiência. eu agradeço o seu tempo, Alexandre, seu tempo, Cid. Obrigado por ceder esse espaço para a gente fazer o Era Uma Vez Podcast acontecer aqui também na Abrint. E muito obrigado você que nos assistiu até agora essas edições especiais aqui na Abrint, a maior feira de provedores de internet da América Latina.
Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Era. A Era, empresa irmã da TIP, que melhora a experiência do seu cliente, melhorando primeiro a experiência do seu colaborador através de ferramentas de tecnologia que fazem tudo acontecer da maneira certa e na hora que tem que acontecer com omnicanalidade. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo Era Uma Vez Podcast.